Sentar dando glória a Deus. E eu convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. E eu estou tão feliz que você está aqui nessa noite, tenho certeza que o Senhor também está. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, amém? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3, fala sobre a parábola do semeador. Nosso versículo-chave do mês todo é Salmos 1, verso 3. Mas, irmãos, antes da planta se tornar uma árvore com raiz, a primeira etapa deste processo, ela precisa ser semeada. E isso que Deus quer falar conosco nesta noite. E parábolas, irmãos, eram histórias que Jesus contava. E nessas histórias, Jesus ele usava situações do dia a dia e trazia um significado espiritual. Amém, irmãos? Muitas vezes Jesus contava a parábola para a multidão toda, mas ele só explicava para o seu grupo mais próximo dos seus discípulos. E é isso que acontece aqui em Mateus 13. Leia junto comigo Mateus 13, versículo 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pular para o versículo 18. Portanto, ouço agora o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e a 30 por um. Diga glória a Deus. Irmãos, a primeira verdade que nos chama a atenção nessa parábola de Jesus é que quando nós olhamos essa história que Jesus contou, nós podemos perceber, irmãos, que a diferença entre o resultado daquela semeadura estava no solo. Se você reparou, a semente era a mesma. As 4 terras, os 4 tipos de terra que recebem a semente, elas recebem a mesma semente. O texto diz que o semeador saiu a semear, e ele foi jogando a semente. Algumas sementes caíram na beirada do caminho. Essa terra na beirada do caminho, por causa de ser o caminho, era uma terra mais endurecida. E por ser uma terra mais dura, a semente não tinha como entrar naquela terra. Então os animais vieram, os pássaros vieram e comeram aquela semente, e se perdeu tudo aquela semeadura. A segunda terra, o texto diz aqui para nós, que ela cai numa terra cheia de pedras. Ou seja, a semente entra na terra, ela até começa a criar algumas raízes, amém, irmãos? Mas as raízes não podem se aprofundar. E por elas não poderem se aprofundar, quando o calor chega, seca aquela planta e ela vem a morrer. Começa bem, mas termina em nada. O terceiro tipo de solo que a semente chega, é numa terra que agora é o contrário. Ao invés de ter pedras em cima, não tem nada embaixo. A terra ela é boa, mas em cima da terra, ela está cheia o quê? De espinhos. A planta até cresce, mas não se desenvolve. Os espinhos sufocam aquela planta. Ela não morre, mas também não avança. Até que chega um quarto tipo de solo, que é a terra fértil. E aquela semente, ela entra naquela terra fértil. E a Bíblia diz, por ser uma terra fértil, uma terra bem adubada, não tem pedras embaixo, não tem espinhos em cima, e aquela plantação, aquela semeadura gera uma grande colheita. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus de abundância. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? E aquela colheita é tão grande que a Bíblia diz que aquela colheita é o quê? A 100, a 60 e a 30 por um. A semente, irmãos, é a mesma. O que faz a diferença é o solo.
A semente, irmãos, ela representa a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus aqui explicou. Todos nós aqui estamos sendo semeados nessa noite. Você que está online, você está sendo semeado. A palavra chega, e a palavra é a mesma para todos nós. A semente, irmãos, representa tudo aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus entrega para nós, irmãos, é o mesmo para todo mundo. A semente representa o amor de Deus. Deus te ama muito, você sabia disso? E o amor de Deus por você não é menos do amor da pessoa do seu lado. Às vezes pensamos, Deus gosta mais daquelas pessoas, por isso que para elas é mais fácil. Não, não. O amor de Deus, ele é o mesmo para todos nós. O poder de Deus, irmãos, é o mesmo para todos nós. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Os sonhos de Deus, Deus tem sonhos para todos nós. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que sei os planos que tenho para vós. Você sabia que você também tem um potencial aí dentro de você? Deus colocou um potencial dentro de todos nós. Eu amo, irmãos, o nosso Deus, nós amamos a Deus, amém, igreja? E a Bíblia diz que uma das formas de você conhecer a grandeza de Deus é você observar a natureza. E olha que algo interessante, irmãos, sobre a semente. Já parou para pensar sobre a semente? A semente é algo que Deus criou, não existia semente. Ele é o criador da semente. E a semente é algo bem pequeno, mas que dentro dela tem um potencial para se tornar algo grande. Repita comigo, diga assim: a semente é algo pequeno, mas com potencial de se tornar algo grande. E você sabia que Deus também já depositou um potencial dentro de você? Você sabia que você é mais inteligente que você imagina? Você é mais capaz aí dentro de você, presta atenção nisso. Aí dentro de você existe um potencial. Existem sonhos que Deus reservou para a sua vida que você nem tem ideia. Talvez você já viveu muitas coisas e é grato, e continue sendo grato, mas deixa Deus dizer algo para você. Tem sonhos que Deus ainda nem revelou para você. Existe um potencial, existe uma capacidade, existem talentos, existem habilidades aí dentro de você. Por isso, irmãos, pare de acabar com você. Você sabia que a gente entristece tanto o coração de Deus quando a gente fica falando mal da gente mesmo? Quando a gente duvida que Deus pode ter criado algo bom? Deus não cria porcaria, Deus não cria restos, Deus não cria sobras. Deus, ele cria algo perfeito, e você é um filho e uma filha dele. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, pare de acabar com você mesmo. Pare de falar mal de você mesmo. Isso entristece a Deus. Pare de duvidar que você, com a bênção de Deus, pode fazer grandes coisas. Mas ao invés de você duvidar, ao invés de você acabar com você, preste atenção nessa parábola. Nós precisamos, irmãos, fazer esse solo ser fértil, porque a semente é a mesma, e é nossa responsabilidade fazermos com que este solo ele tenha as condições necessárias. Todos nós aqui, irmãos, preste atenção nisso. Todos nós, inclusive eu, todos nós temos uma responsabilidade. Eu preciso criar as condições para que essa mente possa crescer. É sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Deus já entregou a semente, Deus já entregou algo tão lindo aí dentro de você, mas você tem criado as condições necessárias? E quando a Bíblia fala sobre esses 4 tipos de solo, significa 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que criam as condições. O primeiro solo, vamos se aprofundar nisso. A Bíblia fala sobre uma terra dura, e o próprio Senhor Jesus falou aqui que esse solo representa um coração endurecido. Será que hoje o seu coração não está endurecido? E quantos de nós, irmãos, hoje nosso coração está tão duro, por causa das dificuldades, das decepções da vida? A gente vai permitindo um coração que Deus não consegue entrar naquele coração. Preste atenção mais uma vez, a semente é a mesma. Deus tem o poder, irmãos, de transformar qualquer pessoa, mas Deus não vai invadir a vida de ninguém. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Se você manter o teu coração duro, a semente vai ser perdida, e a culpa não é da semente. Quantos estão entendendo? Digam amém. Muitos deixam o seu coração duro, irmãos, por causa da desconfiança. Mantém uma postura de desconfiança, está sempre suspeitando, está sempre aquele coração que não acredita nas pessoas.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Não, mas nós temos que entender esse versículo. Sabe o que a Bíblia quis dizer quando a Bíblia fala maldito é o homem que confia no homem? Ela fala assim: daquele que põe a esperança da vida. Diga comigo, diga assim: quem tem Jesus, diga mais forte, quem tem Jesus é inabalável. Se você tem Jesus, presta atenção, irmãos, quem tem Jesus nunca, mas nunca mesmo, nunca pode olhar para algo, um emprego, uma faculdade, dizer assim: ah, se eu não tiver isso, a minha vida acabou. Para com isso. Ah, se eu não passar neste vestibular, se eu não passar nesse concurso, se eu não conseguir esse emprego, a minha vida acabou. Não, a sua vida não vai acabar, porque a esperança da sua vida está em Cristo Jesus, e Ele já segura todo o seu futuro. Não tenha medo do seu futuro. Agora, confiar de relacionarmos, sim. Nenhum casamento dura sem confiança, nenhuma família vai durar. E quantos de nós estamos com o nosso coração duro? Estamos com o nosso coração duro, irmãos, endurecido pelo ressentimento. Pessoas falham com a gente, pessoas decepcionam a gente, e nós não podemos endurecer o nosso coração. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa igreja não é perfeita, e o primeiro motivo pela qual não ela é perfeita, sabe qual é? Por causa de mim mesmo, viu? Eu sou o primeiro a estragar a igreja, viu, irmãos? Eu não sou perfeito, mas vocês também são todos os outros motivos, tá bom, turminha? Vai deixar só eu nessa também, que eu falei que eu sou o único, eu sou o primeiro. Irmãos, e esses dias eu conversava com um jovem, eu falei para ele assim: olha, você tem ideia do quanto a gente se esforça para evitar e diminuir os conflitos na igreja? Eu falei: você não tem ideia. Eu estava discipulando um jovem novo ainda. Eu falei: olha, a pastora Thalita e eu, a gente ora, nós reunimos liderança, a gente faz reuniões, a gente treina as pessoas, nós fazemos o máximo que a gente pode para ninguém sentir sozinho. Todo mundo tem alguém cuidando quando está passando uma dificuldade. A gente se esforça muito para não falhar e não decepcionar ninguém, para que tudo seja muito bem organizado, para que não tenha estresse. Mas eu falei para aquele jovem: mas eu não sou iludido, eu não tenho a ilusão que nunca vai acontecer. Então eu não posso gastar todas as minhas forças fazendo com que a igreja seja perfeita. Muitas pessoas são decepcionadas com a igreja. Ah, mas como que pode aquele crente? Ué, irmãos, aquele crente é gente, e tem gente mal educada e bem educada. Tem crente bem educado e tem crente que é mal educado. Tem gente que respeita e gente que não respeita. E eu falei para ele: eu não posso gastar todas as minhas forças com isso. Eu vou gastar sim nossas forças, nós vamos fazer o máximo para que tudo possa ser bem feito. Mas sabe o que? Nós também vamos ensinar a perdoar, a ter paciência, porque nós temos raiz e nós não desistimos. Libere o perdão no seu coração. 3 consequências, irmãos, desastrosas da falta de perdão. Primeiro, quando você não perdoa, você se esfria espiritualmente, porque a Bíblia diz o seguinte: se você não perdoar o teu próximo, Deus lá do céu não perdoa o seu pecado. Quando alguém segura o perdão, ela se esfria. Segundo, pessoas que não perdoam têm a vida amarrada. A falta de perdão traz você numa prisão, sua vida não anda. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que liberaram perdão para pessoas que falharam com ele em negócios, e a vida profissional e material, financeira começaram a destravar. A falta de perdão, irmãos, pode adoecer o corpo, pode prejudicar tratamentos. Quando nós liberamos o perdão, irmãos, até cura divina acontece no nosso corpo, na nossa alma e principalmente na nossa mente. Por isso, tome uma decisão: volte a ter um coração como uma terra fértil. Deixe esse mês de maio Deus transformar o teu coração. Deixe o Senhor amolecer este coração. Perdoe, tenha paciência, resgate a tua comunhão com Deus, amém, igreja? E principalmente, volte a sonhar. Muitos de nós paramos de sonhar, endurecemos o nosso coração. Sabe por que muita gente para de sonhar? Porque tem medo de se machucar. E algumas pessoas nesses últimos dias, Deus colocou isso no meu coração: você começou a sonhar com algo, e de repente você falou para você: meu, seu bobo, para, por que ficar sonhando essas coisas? Ah, não vou ficar sonhando não, vou me decepcionar. Mas um coração que é terra fértil, ele nunca para de sonhar, porque o nosso Deus é um Deus que realiza os desejos do nosso coração. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Por isso, volte o teu coração a ser um coração fértil. O segundo tipo de solo é aquele solo cheio de pedras. Um coração atribulado, irmãos, produz raízes superficiais.
próprio Senhor Jesus já ensinou aqui. A terra que tem pedra, a raiz não aprofunda. E o Senhor Jesus falou assim: olha, quando vem o calor, seca e mata a planta. E o próprio Senhor Jesus falou aqui, sabe o que significa esse solo? Aqueles que não perseveram. Irmãos, não há grandes colheitas sem perseverança. Não há grandes colheitas se nós desistirmos. Preste atenção nisso, irmãos. Não é errado você falhar, mas é errado você desistir. Nós falhamos o tempo todo, irmãos. Eu falho o tempo todo. Irmãos, de domingo para segunda eu nem durmo direito. Eu só fico pensando, puxa, eu fiz aquela brincadeira, não devia ter feito. E eu errei o português naquela hora. A gente falha, nós falhamos, irmãos. O errar, o falhar é parte de nós que somos seres humanos, não somos perfeitos. Mas desistir não, porque eu vou perseverar até o final. Faça um compromisso com você mesmo e tome essa postura e se torne uma terra fértil que tem grande multiplicação. Eu sou alguém que vai até o final. Quantas pessoas, irmãos, começam tudo e deixam tudo o quê? Pela metade, não é mesmo? Começa tudo, mas não termina nada. Levante sua mão, diga comigo, diga assim: na minha vida e na minha família, diga bem forte, nada vai ficar pela metade. Diga bem forte: eu vou até o final. Faz o compromisso até o final, até que a morte nos separe. É até a morte. Ah, mas está difícil, mas nós prometemos, é até a morte. A pastora Thalita fala assim: lá no céu eu vou atrás de você. Eu falei: não, é até a morte. Estou brincando, viu, irmãos? Eu falei: mas eu sou apaixonado, eu que vou atrás de você. Com esse compromisso. Quando eu fazia, irmãos, faculdade nos Estados Unidos, fiz faculdade de teologia, longe da família, com saudade. Um dia eu tomei uma decisão: eu não saio daqui até eu ver o diploma na minha mão. Construa algo na sua mente, visualize algo, fala assim: eu não vou parar até isso ter terminado. Eu não vou parar até concluir isso. Vai crescendo, irmãos, preste atenção nisso. Às vezes você pode ter um grande crescimento, não tem nenhum problema você ter um crescimento assim explosivo, crescer na sua vida, mas sabe, irmãos, às vezes crescer devagarzinho é melhor. É melhor às vezes você crescer aos poucos e nunca retroceder, porque retroceder, irmãos, desanima a gente demais. Talvez alguns aqui tiveram que passar por alguns retrocessos. Deixe o Senhor curar o teu coração e volte a sonhar mais uma vez. Mas se você puder, vai crescendo aos poucos, vai avançando aos poucos, mas persevere diante daquela dificuldade que você está. O terceiro tipo de solo, irmãos, preste atenção nisso, é um coração distraído. Um coração distraído não produz frutos. O texto diz que naquele terceiro tipo de solo, a planta até cresce, mas fica estagnado. E quantos de nós, talvez hoje, não morreu, mas também não cresce? E quantos de nós sentimos talvez mornos? Talvez o teu casamento não vai acabar, mas talvez está morno. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor é o nosso Deus, é um Deus de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Deus, talvez você está tão estagnado nos seus ministérios, no seu dom, no seu talento. Volte a cultivar essa terra, amém, igreja? Tome cuidado com as distrações deste mundo. Preste atenção, o próprio Senhor Jesus falou assim: sabe o que faz ficar estagnado? Distração. E nós vivemos hoje, irmãos, numa época muito difícil por causa das redes sociais. E vivemos o que? Constantemente o que? Nos comparando. A gente vê as pessoas fazendo tantas coisas que a gente fica em dúvida: será que eu devo fazer isso também? E quando nós estamos confusos, o livro de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: que a mente dividida faz com que a oração não seja respondida. Eu acho tão maravilhoso que Jesus chegava para as pessoas e perguntava: o que você quer que eu te faça? Talvez você está estagnado e anda tão confuso porque você não está olhando para aquilo que precisaria olhar, para o seu Deus, que é o autor da sua vida, e Ele definiu os sonhos para você. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu tomei uma decisão, e eu estou em guerra. Eu estou em guerra contra toda a comparação, e eu convido você a se juntar a mim. Se ajunta, se chega de se comparar. A comparação, irmãos, está destruindo as nossas vidas. Ficamos confusos, eu não sei o que é o melhor para mim. Às vezes, irmãos, o que é o melhor para o outro não é o melhor para você. Tome cuidado com as redes sociais, mais uma vez. Não tem nenhum problema você ter a rede social, ela não é o problema. O problema, presta atenção, é a nossa imaturidade ao usar a rede social.
Porque, irmãos, nós temos que entender que quando nós postamos algo na rede social, aquilo é o palco. Mas toda pessoa que tem um palco também tem um bastidor. Quem estava no espetáculo que nós tivemos de teatro semanas retrasadas? Foi lindo o espetáculo, irmãos? Ali no palco estava lindo demais. Mas se você fosse lá no bastidor, gente, a sala estava assim virada, né? E assim é a nossa vida. Todo mundo, quando você olhar alguém, não fica com inveja, nem deseje mal, amém, irmãos? Mas entenda, olha, ali é o palco, também tem bastidor. Quer ver outra coisa séria? Ali você está vendo uma parte da pessoa. Eu vou tentar explicar isso, peço que vocês me ajudem. Presta atenção nisso. Existe algo até cognitivo, psicológico. A gente olha assim, a gente olha uma pessoa viajando, outra trocando carro e a outra fazendo um mestrado. A gente está olhando uma fração da vida da pessoa, o que ela está fazendo. Talvez ela está viajando, mas ela não está fazendo outras coisas. E aí a gente olha, viajando, trocando carro e mestrado. A gente ajunta tudo na cabeça, irmãos. E a gente fala assim, está todo mundo viajando, está todo mundo trocando carro, está todo mundo fazendo mestrado. Não, aquela pessoa está fazendo isso, aquilo é uma fração. Está dando para entender, irmãos? Aquilo é uma fração, aquilo é uma parte da vida da pessoa. E não tem problema você olhar aquilo, mas você tem que ter essa maturidade. Celebre quem você é, celebre a sua história. Seja mais alegre com você, seja mais alegre da forma que Deus te criou. Ele te criou de uma forma única, de uma forma especial. Você não é um acidente, você foi planejado exclusivamente pelo Senhor. Igual ao outro, já tem o outro igual a você. Só tem você. Pega mais leve com você. Pare de exigir tanto de você. Defina um sonho, tenha uma meta, elimine as dúvidas e assume o compromisso. Eu vou permanecer até dar muitos frutos. Olha a sabedoria de Jesus. Ele falou, aquelas comparações, essas exposições, essas indefinições da vida estão sufocando aquela planta. Olha o que Jesus disse: as distrações sufocam. Qual é um dos sintomas de ansiedade? Qual é um dos sintomas de ansiedade? Falta de ar. Crises de falta de ar. Quando você conversa, às vezes uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, o que ela está sentindo? Sufocada. Tem algo que está apertando ela. E o Senhor Jesus já disse: remova esses espinhos. Pare de olhar, pare de ver, diminua, perdoe o teu coração e volte a ser essa terra fértil que Jesus te criou. E eu convido você a se colocar de pé neste momento. O Senhor Jesus te fez de forma tão linda e especial. Essa semente já está disponível para todos nós. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? E eu quero declarar algo tão lindo, irmãos. Quando eu começo a falar isso, essa visão que Deus me deu para este mês de maio vai ser um mês de cura na nossa alma. Eu já mostro no meu coração terras secas e duras. Há muita gente aqui seco. O mundo perdeu o brilho, o mundo perdeu a alegria. Parece que está tudo, você se sente oco. Deus colocou essa palavra, eu escrevi isso hoje à tarde, depois do culto das 9. Muitos aqui se sentem ocos, parece que está vazio, parece que, e não é só vazio de Deus, é vazio de sonho, nada mexe com você. E eu creio que Deus vai curar você neste mês de maio. E essa terra vai voltar a ser fértil. Essas pedras que estão segurando as suas raízes serão aprofundadas. Esses espinhos vão ser removidos. Porque Deus te criou para frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus. Deus começou uma obra na sua vida. E Filipenses 1,6 diz que a obra que Ele começa, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Põe a mão em teu coração agora e fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, e colocamos nosso coração diante de ti, Senhor, e declaramos, ó meu Pai, neste mês de maio, Senhor, um mês onde o Senhor cura os nossos corações, que toda terra seca, Deus, ó Pai, volte a ser uma terra fértil. Declaramos que temos raízes, ó meu Pai, raízes profundas, ó Pai, e aquilo que sufoca o nosso crescimento. Eu declaro cura, Pai, sobre esta ansiedade agora, esse complexo de inferioridade, aquilo que está, Deus, ó Pai, distraindo, ó Pai, essas confusões nessa mente, caiam por terra agora, e declaramos, ó Pai, essa grande colheita em nome de Jesus. Você pode se assentar neste momento.
Dê um glória a Deus, diga glória a Deus. Diga bem forte: eu sou uma terra fértil. Diga bem forte: toda semente que o meu Deus tem plantado na minha vida, diga mais forte, vai produzir uma grande colheita. Levante sua mão, diga comigo, diga assim: a 100, a 60 e a 30 por um. Glorifica ao Senhor Jesus, diga glória a Deus. Você vai receber agora o suco de uva e o pão, e depois que todos receberem, nós vamos cear todos juntos. Nós vamos cantar esse louvor que diz: estamos rendidos aos pés do Senhor Jesus. Se tem algo que te impede de cear, não deixe a ceia, mas deixe aquilo que te impede. E hoje falamos sobre semente. João capítulo 12 diz que a semente, para gerar, ela tem que morrer. E o Senhor Jesus deu a vida dele por nós. A única semente, o único filho que Deus tinha, um filho unigênito. E depois da morte de Jesus, Deus não tem mais apenas um filho, mas tem milhares de filhos e filhas. Cadê os filhos e filhas do Senhor Jesus? Porque quando semeamos, essa colheita vem. Hoje celebramos Jesus, aquele que deu a vida por nós. Prepare o teu coração para cear.